monarquia cai, a gente começa a ter uma disputa logo na Constituinte sobre quem que seria o poder moderador da República. O poder moderador nunca foi admitido em Constituição republicana nenhuma. Uhum. Mas o imaginário do poder moderador ficou, a ideia de uma autoridade arbitral que interviesse em determinados momentos, né? Eu disse aqui mais cedo que a Constituição do Império tinha... o poder moderador do Império permitia duas interpretações, uma liberal e uma conservadora, lembra? Sim. Então, a interpretação liberal dizia que o imperador reinava e não governava e ele tinha que... Quando provocado pelas circunstâncias, ele tinha que atuar para arbitrar os conflitos entre os outros poderes. Essa é a ideia do Benjamin Constant, que é afim à ideia do controle de constitucionalidade que está aparecendo naquela época, no começo do século XIX, nos Estados Unidos e até na França. A ideia de um tribunal que fizesse um controle mais jurídico da Constituição. E não um controle das estruturas políticas que sustentam a Constituição na prática, institucionais, né? E aí você vê no debate constituinte de 1890 e 1891, quando eles estão discutindo o papel do Supremo Tribunal Federal e outorgando a ele o direito de fazer o controle da constitucionalidade, né, a jurisdição constitucional, poder declarar a inconstitucionalidade de leis, de atos, decretos e tal, tem um deputado mineiro que fala, o Gonçalves Chaves, é o poder moderador da República. Porque você tinha essa ideia de que a Suprema Corte americana era o poder moderador das repúblicas presidenciais. Tá? Mas quem tinha feito a República eram os militares. Então, a ideia de que, de alguma maneira, o Supremo Tribunal Federal ou o clube militar, para resumir, seriam os poderes moderadores da República, já está colocado lá atrás. Tá? E, né? Tanto que ainda é na Primeira República que, ao mesmo tempo, Rui Barbosa reivindica o poder moderador do Supremo Tribunal Federal. Ele descreve o papel do Supremo Tribunal Federal fazendo o controle da constitucionalidade com as mesmas metáforas do poder moderador do Império. Ele fala, é a chave, está na cúspide do edifício, é ele que sustenta o edifício, é ele que arbitra, é ele que modera. São as mesmas imagens do poder moderador, né? E mais ainda numa república que não cumpria suas promessas liberais democratas de Rui Barbosa, né? Sendo liberal-democrata e, na prática, comportando um governo oligárquico ou militarista, ou, enfim, ou autoritário, seja como for, né? Quando o movimento tenentista começa, o Juarez Távora, que é um dos principais chefes dos tenentes, já fala que o artigo, eu acho que era o artigo 14 da Constituição de 1891, supostamente daria ao Exército poder moderador. Isso ele já fala, década de 1920. Essa ideia, conforme depois da Revolução de 30, quando Getúlio faz a aliança com o Exército, essa é uma ideia permanente, que reaparece, que é repetida ad nauseam por gente autoritária, por gente conservadora. Eu posso dizer, José Américo de Almeida repete esse troço. Góes Monteiro, que é protofascista, repetia essa história de que o Exército era poder moderador. Depois de 45, 46, aparece Gilberto Freire dizendo isso, Eugênio Goudin dizendo isso, muita gente dizendo isso, que ele funcionava como uma força partidária, suprapartidária, que intervinha nos momentos, entendeu? E aí, pro judiciário, cara, não teve vez como poder moderador, entre aspas, né? O que vai acontecer é que a ideia do Supremo como poder moderador, em termos ideológicos, vai colar depois de 88, sobretudo depois do ano 2000. Aí você consolida um pouco essa ideia. O problema, né? Bom, eu acho que a estabilidade do regime também tem a ver com isso. E às vezes um pouco a instabilidade também. Quando você tem um negócio do ativismo. Isso era uma questão que havia no Império também. As decisões do imperador eram às vezes tidas como ilegítimas. O poder pessoal, o imperialismo. Por exemplo, a direita achava que quando o imperador empurrava o processo de abolição da escravidão, ele era comunista. Ele estava exorbitando, ele não podia se meter no assunto. Entendeu? Quer dizer, toda semelhança não é mera coincidência. Claro. Você tem a ideia de que o poder arbitral ele não pode empurrar a história. Tá? E às vezes eram os liberais que faziam a crítica. Tá? A gente pode discutir um outro dia por que o poder arbitral acaba querendo empurrar no Brasil. Isso tem a ver com a concepção do Brasil como atrasado, periférico, etc. Talvez, às vezes, até uma hegemonia de um pensamento liberal por parte dos árbitros. Tá? E o Supremo Tribunal Federal desempenhou esse papel. Agora, um dos problemas é que a Constituição de 88 ela não transformou o Supremo num quarto poder formal.
O Supremo ele é cabeça de um poder, que é o judiciário, e ao mesmo tempo ele tem poderes que são evidentemente moderadores. Daí vem a ambiguidade, de novo, do papel do Supremo Tribunal Federal. Porque do ponto... Quais são, você vê, os poderes que o Supremo tem que você classificaria como moderadores? Interpretação da Constituição? Pois é, quando a Constituição diz que ele é o guardião da Constituição, é complicado você dizer que ele é o guardião da Constituição e, ao mesmo tempo, ele é chefe de um poder, porque aí ele guarda uma Constituição de conflitos entre poderes dos quais ele é parte. Entende o problema? Parece que põe ele um pouco acima dos outros. Né? Eu acho que isso nos Estados Unidos, o problema aparece às vezes também. Porque o Judicial Review, tradicionalmente por um pedaço da classe política, que varia no tempo, acham que ele é incompatível com a separação de poderes. Quer dizer, o controle de constitucionalidade dos Estados Unidos chama Judicial Review. Uhum. Né? Que ele é incompatível, não está em Montesquieu. Realmente, ele não está em Montesquieu, porque isso é inventado depois. Né? Então você tem o controle de constitucionalidade das duas modalidades. Ao mesmo tempo, o Montesquieu estava lá pensando teoricamente a respeito de como seria esse regime pós-regime absolutista. Agora, alguém precisa ter a palavra final a respeito do que diz a Constituição, porque senão fica... Sim, mas quem disse isso foi o seu amigo não é o seu amigo é o Jefferson, é o meu amigo, é o Alexander Hamilton. Isso. No Federalista, que ele diz que alguém tem que resolver esses conflitos. Isso. Mas isso não encaixa muito do ponto de vista teórico na ideia de separação de poderes, porque se você não tem um quarto poder, você vai ter que explicar o Judicial Review como um mecanismo de freio e contrapeso. Então ele não está em cima, ele é um dos mecanismos que está do lado de poderes que são iguais, entendeu? Mas então como é que você explica isso nos Estados Unidos ao longo do tempo? É porque a interpretação, os americanos durante muito tempo foram os ingleses da América, então eles não... A forma de pensar não é muito fechada, teórica, racionalista, entendeu? Então você tem o costume, tem a jurisprudência e vai tocando, né? Isso é mais complicado no nosso caso. Ou no caso da Europa Ocidental, do continental. Porque a gente tem que ter uma rigidez teórica para explicar tudo. Coisa tem que estar a gente tem uma queda por interpretação literal, uma interpretação léxica, uma interpretação lógica, né? Que é uma coisa mais forte aqui do que uma interpretação mais anglo-saxônica, que é evolucionista ou evolucionária, histórico-evolucionária, que você pode ir mudando a interpretação literal conforme as necessidades do dia. Também tem uma pegada mais sociológica, entendeu? Uhum. São as interpretações que foram criadas, sobretudo nos Estados Unidos, para interpretar a Constituição, pelo fato de que a Constituição era muito antiga, então você tinha que desenvolver hermenêuticas diferentes para conseguir ir fazendo com que o texto fosse atualizado, né, na interpretação. Então a gente tem, eu acho que o mais óbvio é o controle concentrado da constitucionalidade. Porque o controle tipo Suprema Corte Americana, ele supostamente seria uma coisa... Ele não teria efeitos gerais. O controle de constitucionalidade seria só no caso concreto. Naquele processo, naquela ação, com aquelas partes. Só que os americanos depois desenvolveram também um negócio chamado repercussão geral, com outro nome. Que você podia generalizar o efeito daquele julgado para casos similares. Tá? Mas isso não havia no Brasil até muito recentemente. Isso. Você tinha que ter a anuência do Senado para conseguir dar efeitos gerais. Não, você tem 10 anos isso, né? Até a hora que o ministro Gilmar Mendes disse que a Constituição tinha tido uma mutação e aquilo não valia mais. Você não precisava mais do Senado. De fato, por uma série de mudanças orgânicas, aquilo foi acabando com esse tipo de coisa. Né? Tanto que o Supremo hoje pode dar repercussão geral num caso específico. Mas a dimensão mais óbvia desse quarto poder é quando você julga a inconstitucionalidade em tese. Num caso que não é um caso específico. É uma ação no qual você pergunta assim: o artigo X da lei tal é compatível com os princípios A, B, C e os dispositivos Y, W da Constituição? Aí não tem um caso concreto. Aí você não pode nem dizer que isso é freio e contrapeso. Fica muito mais complicado você dizer isso. Né?